33 sinais de que sua virada financeira já começou. Napoleon Hill, você já sentiu que algo dentro de você mudou, mas ainda não sabe explicar exatamente o que. Já percebeu que sua forma de pensar não é mais a mesma? Que sua tolerância para a mediocridade diminuiu? Que você não aceita mais viver no automático? Já teve aquela sensação de que, mesmo sem provas externas, existe uma reorganização acontecendo nos bastidores da sua vida? Talvez você esteja exatamente na fase que antecede a virada. E quando falamos de virada, não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de mudança de identidade, de elevação, de padrão, de alinhamento entre mente, fé e ação. Napoleon Hill nunca ensinou apenas a enriquecer financeiramente. Ele ensinou a identificar os sinais que antecedem a prosperidade. Porque antes da riqueza se manifestar no banco, ela se manifesta na consciência. E este vídeo não é apenas uma continuação. É uma confirmação. Aqui você vai descobrir os 33 sinais claros de que sua virada financeira já começou. Não é promessa vazia, não é motivação superficial, é estrutura, é ser. É padrão repetido na vida de quem saiu do zero e construiu abundância real. Imagine por um momento que sua fase atual não seja atraso, mas preparação. Que os desconfortos que você sente não sejam fracasso, mas alinhamento, que as pressões não sejam castigo. Mas expansão, muitos pedem prosperidade. Poucos reconhecem os sinais quando ela começa, pedem portas abertas, mas ignoram quando a mentalidade começa a mudar. Pedem dinheiro, mas não percebem quando a disciplina aparece. Pedem milagres, mas não valorizam quando a consciência sobe. Napoleon Hill dizia que o universo responde ao que você vibra, não ao que você deseja. E esses sinais, eles revelam exatamente isso. Se você já carrega alguns deles, sua virada não é futura. Ela já começou. E ao longo deste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesses sinais. Vamos entender como eles aparecem. Vamos conectar com leis espirituais, com mentalidade milionária, com neurociência, com fé aplicada. E no meio do caminho eu vou te fazer uma pergunta direta. Você já percebeu que está diferente? Comente, porque sua resposta pode ser o despertar de alguém que ainda acha que está perdido. E no final você vai entender algo poderoso. Virada financeira não começa com dinheiro, começa com identidade. Então respire fundo, porque agora começa a revelação dos 33 sinais de que sua virada financeira já começou. E quando você enxergar, nada mais vai te parar. Os sinais que mostram que sua estrutura está sendo construída. O 12º sinal é a mudança na sua relação com o tempo. Antes você deixava o dia te levar. Agora você começa a organizar seu dia. Você percebe que horas passam rápido demais. Começa a se incomodar quando perde tempo com algo que não constrói nada. Você começa a planejar melhor, a acordar com mais intenção, a encerrar o dia analisando o que produziu. Napoleon Hill dizia que quem desperdiça minutos jamais administrará milhões. Se você começou a valorizar seu tempo como ativo, sua mentalidade está mudando. O 13º sinal é o desconforto com o improviso constante. Você começa a querer estrutura, quer planejamento, quer clareza. Não aceita mais viver apenas reagindo. Isso é amadurecimento estratégico. Porque riqueza não é fruto de improviso crônico, é fruto de intenção organizada. O 14º sinal é a capacidade de enxergar oportunidade onde antes você só via problema. Quando surge um obstáculo, sua mente já não pergunta por que isso aconteceu comigo. Ela pergunta, como posso usar isso a meu favor? Essa mudança parece simples, mas ela muda destinos. Hill escreveu que todo contratempo carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Se você começou a procurar a semente, sua vibração já mudou. O 15º sinal é a redução do drama emocional. Você sente frustração, mas não se afunda nela como antes. Você aprende, ajusta, segue. Isso é controle emocional em desenvolvimento. E controle emocional sustenta prosperidade. O 16º sinal
é a vontade crescente de investir em si mesmo. Você começa a gastar menos com aparência e mais com conhecimento, menos com distração e mais com habilidade. Você entende que habilidade gera renda futura e começa a plantar. Esse é um dos sinais mais fortes de que sua virada começou. O 17º sinal é o aumento da disciplina invisível. Você começa a fazer coisas que ninguém vê. Organizar planilha, estudar depois do trabalho, acordar mais cedo, reduzir gastos silenciosamente. Essa disciplina silenciosa constrói patrimônio invisível. Antes do patrimônio visível, o 18º sinal é a mudança no seu círculo mental. Mesmo que ainda esteja nos mesmos lugares físicos, você começa a se alimentar de conteúdos diferentes, livros diferentes, conversas diferentes, referências diferentes. Sua mente começa a sair do padrão comum. Isso altera completamente seu futuro. O 19º sinal é o abandono progressivo de desculpas. Você começa a perceber quando está mentindo para si mesmo. Percebe quando está adiando. Percebe quando está sabotando. E começa a corrigir. Autorresponsabilidade é base da riqueza sustentável. O 20º sinal é a coragem gradual. Você começa a agir mesmo sem todas as garantias. Lança um projeto, faz uma proposta, assume uma decisão, mesmo com medo. Hill dizia que coragem aplicada é fé em movimento. E fé em movimento gera resultado. O 21º sinal é a visão de longo prazo. Você começa a pensar em patrimônio, em liberdade, em construção, não apenas no mês atual. Isso muda completamente sua estratégia de vida. O 22º sinal é a estabilidade interna. Você pode ainda não ter estabilidade financeira plena, mas sua mente está mais estável, mais firme, mais consciente, e estabilidade interna precede estabilidade externa. Agora, preste atenção. Se você somar os sinais da parte 1 com os da parte 2, você começa a perceber algo poderoso. A virada financeira ela não começa com dinheiro, começa com mentalidade organizada. E quando mentalidade encontra oportunidade, o crescimento se torna inevitável, mas ainda faltam os sinais mais comportamentais. Aqueles que mostram que sua identidade já está operando em outro nível. Os sinais que revelam que sua identidade já está operando em outro nível, o 23º sinal é a redução da comparação. Você já não mede sua vida pelo ritmo dos outros. Você entende que cada trajetória tem tempo próprio. Essa maturidade é poderosa, porque comparação constante destrói foco, e foco é base da construção financeira. O 24º sinal é a clareza sobre o que você não quer mais. Antes, você aceitava qualquer oportunidade. Agora você filtra. Você entende que dizer não também é estratégia. E quem sabe dizer não, preserva energia para o que realmente importa. O 25º sinal é a mudança na sua reação ao dinheiro. Quando entra dinheiro, você já não sente impulso imediato de gastar. Você pensa, organiza, direciona. Isso mostra autocontrole, e autocontrole sustenta crescimento. O 26º sinal é a percepção de que estabilidade não é segurança. Você começa a entender que depender de uma única fonte não é liberdade. Isso te leva a pensar em múltiplas entradas, em construção, em ativos. Esse pensamento muda o jogo. O 27º sinal é a capacidade de suportar pressão. Quando desafios aparecem, você não entra em pânico como antes. Você respira, analisa, age. Essa estabilidade emocional, ela é pré-requisito para níveis maiores. O 28º sinal é a consciência do seu valor. Você começa a cobrar melhor, negociar melhor, se posicionar melhor, sem arrogância, mas com clareza. Isso altera completamente sua realidade financeira. O 29º sinal é o abandono do imediatismo. Você aceita processos, aceita evolução gradual, aceita plantar antes de colher. E isso demonstra maturidade estratégica. O 30º sinal é o interesse crescente por patrimônio e legado. Você começa a pensar em construir algo que permaneça, algo que vá além de você.
Essa mentalidade muda decisões completamente. O 31º sinal é a mudança na sua fé. Você começa a confiar mais no processo, confia mais nas decisões, confia mais na sua capacidade de se adaptar. Essa confiança silenciosa é sinal de fortalecimento interno. O 32º sinal é o aumento da constância. Você faz o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia. Constância gera resultados previsíveis, e resultados previsíveis constroem estabilidade financeira. E agora, o 33º sinal, o mais forte de todos. Você já não duvida mais da sua capacidade de crescer. Pode haver medo, pode haver desafio, mas a dúvida estrutural desapareceu. Você sabe que é questão de tempo. Essa convicção muda tudo. Porque quando a mente aceita crescimento como inevitável, ela passa a agir como inevitável. E quando a identidade encontra oportunidade, a virada não é sorte, é consequência. Agora pare por um segundo. Quantos desses 33 sinais você já vive? Se forem poucos, você começou. Se forem muitos, você está em transição. Se forem a maioria, sua virada não está vindo. Ela já começou. Comente. Minha virada já começou. Curta, se inscreva, porque aqui não falamos de promessa. Falamos de construção. E lembre-se, a riqueza externa é apenas reflexo da estrutura interna. E sua estrutura já está sendo erguida. Quando sua vibração começa a reorganizar seu ambiente, existe um momento muito específico na jornada da prosperidade que quase ninguém entende. É quando o crescimento deixa de ser apenas interno e começa a afetar o ambiente ao redor. Você não anunciou nada. Você não mudou de endereço. Você não ficou rico ainda, mas algo começa a acontecer. Pessoas começam a se afastar. Conversas que antes pareciam normais começam a te cansar. Ambientes que antes eram confortáveis começam a parecer limitantes. E você não entende totalmente o porquê. Isso não é coincidência. Isso é reorganização vibracional. Napoleon Hill falava sobre influência do ambiente de forma muito clara. Ele dizia que ninguém se torna próspero permanecendo imerso em padrões mentais negativos constantes. E quando sua mente começa a subir de nível, o ambiente que combinava com sua versão antiga começa a perder encaixe. Não é arrogância, não é superioridade, é incompatibilidade de frequência. Você começa a perceber que certas pessoas vivem de reclamação, que certos grupos vivem de justificativa, que certos ambientes vivem de medo. E aquilo que antes era invisível para você agora se torna óbvio. Isso é expansão de consciência. E expansão de consciência é um dos sinais mais fortes de transição financeira, porque riqueza exige energia limpa, exige foco, exige direção, e ambientes caóticos drenam energia. Quando você começa a proteger sua energia como se fosse ativo financeiro, você já está operando acima da média. Mas aqui vem o teste. Você vai diminuir seu padrão para se encaixar ou vai sustentar seu crescimento? Mesmo que isso custe desconforto social, porque crescimento verdadeiro muitas vezes vem acompanhado de isolamento temporário. Napoleon Hill estudou homens que construíram fortunas gigantescas. E todos eles passaram por fases de distanciamento estratégico. Eles reduziram ruído, reduziram exposição, reduziram distração e aumentaram o foco. Se você está sentindo que algumas relações estão naturalmente se afastando, não interprete isso como perda, interprete como poda. Toda árvore que cresce precisa de poda. Toda expansão exige espaço. E espaço só aparece quando algo é removido. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase, a fase onde o universo começa a reorganizar seu círculo. Mas preste atenção, isso não é apenas sobre pessoas, é também sobre hábitos, sobre consumo, sobre informação. Você começa a trocar entretenimento por conhecimento. Troca gasto impulsivo por planejamento. Troca reação emocional por análise racional. Isso é reorganização. E reorganização precede expansão. Mas existe algo ainda mais profundo
acontecendo nessa fase. Você começa a desenvolver sensibilidade estratégica, você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a enxergar padrões onde antes via aleatoriedade. Começa a entender que coincidências muitas vezes são alinhamentos. Napoleon Hill chamava isso de sintonia com a inteligência infinita. Não como misticismo vazio, mas como conexão entre mente focada e oportunidades disponíveis. Quando sua mente está totalmente direcionada a crescimento, ela passa a perceber caminhos que sempre estiveram ali, mas você não via. Isso muda sua postura, muda sua conversa, muda sua tomada de decisão, e o ambiente responde, porque ambiente é reflexo de padrão mental dominante. Se sua vibração mudou, seu ambiente vai mudar. Pode não ser imediato, pode não ser confortável, mas será inevitável. E aqui vai algo forte. Muita gente pede prosperidade, mas não está disposta a passar pela reorganização que antecede prosperidade. Querem crescer sem perder nada, querem subir sem deixar nada para trás. Mas crescimento exige troca, exire ajuste, exire desapego. E se você está passando por esse processo, não está sendo abandonado, está sendo reposicionado. Essa é a diferença entre fracasso e transição. Fracasso paralisa, transição reorganiza. E se você sente que algo está sendo reorganizado na sua vida, talvez sua estrutura esteja sendo preparada para algo maior, respire fundo, porque agora vamos entrar em uma fase ainda mais intensa. Na próxima parte, vamos falar sobre o desconforto de crescer além do seu círculo e como isso é um dos maiores testes da sua nova identidade. O desconforto inevitável de crescer além do seu círculo. Existe uma fase na jornada da prosperidade que é silenciosa, mas brutal. Ela não aparece no extrato bancário, não aparece nas redes sociais, não aparece em fotos, mas aparece dentro de você. É quando você começa a crescer além das suas referências antigas, e isso gera um desconforto profundo. Você começa a perceber que seus pensamentos já não combinam com certas conversas, que suas metas já não combinam com certas mentalidades, que seus padrões já não combinam com certas atitudes. E o mais difícil, você começa a perceber que está sozinho em certas decisões. Napoleon Hill falava algo extremamente forte sobre isso. Ele dizia que toda pessoa que constrói riqueza real passa por fases de isolamento estratégico. Não porque deseja se afastar, mas porque está se tornando alguém que o ambiente ainda não é. E isso cria tensão. Você começa a pensar maior que seu grupo. Começa a estudar mais que seu grupo. Começa a planejar mais que seu grupo. Começa a disciplinar-se mais que seu grupo. E quando isso acontece, duas coisas podem acontecer. Ou você reduz seu padrão para se encaixar ou sustenta seu crescimento, mesmo que isso custe distância. E essa decisão define seu futuro financeiro. Porque prosperidade exige sustentação de padrão. Se você abaixa seu padrão para manter a aprovação, você sacrifica sua expansão. Mas se você sustenta sua expansão, você pode enfrentar incompreensão temporária. Esse é um dos testes mais fortes. Você começa a ouvir frases como: você mudou, tá diferente, tá estranho. Mas a verdade é que você não tá estranho. Você está evoluindo. E evolução raramente é confortável para quem ainda não decidiu crescer. Existe algo ainda mais profundo aqui. Você começa a perceber que muitas pessoas não têm intenção de crescer. Elas querem estabilidade emocional. Você quer crescimento estrutural. E isso cria fricção. Mas essa fricção não é erro. É sinal. Napoleon Hill observou que grandes construtores desenvolveram algo chamado independência mental. A capacidade de pensar por conta própria, agir por convicção, persistir sem aprovação. Se você começou a desenvolver isso, você está atravessando um dos estágios mais críticos da transição. E aqui vem algo poderoso. Crescer dói. Não porque crescimento é negativo, mas porque ele rompe camadas antigas, rompe padrões herdados, rompe crenças familiares,
rompe expectativas sociais. Você pode até começar a perceber que está quebrando ciclos geracionais. E isso não é pequeno. Quebrar ciclos financeiros exige força psicológica, porque você está fazendo algo que ninguém antes fez. Você está decidindo construir diferente, investir diferente, pensar diferente. E quando alguém decide quebrar padrão herdado, o sistema ao redor reage. Mas preste atenção, reação externa não invalida a decisão interna. Ela confirma que você está saindo da zona previsível, e zona previsível raramente produz prosperidade acima da média. Existe ainda outro detalhe. Você começa a sentir que já não pertence totalmente ao lugar onde está, mas ainda não chegou ao próximo nível. Essa é a fase mais solitária. Você não é mais quem era, mas ainda não é completamente quem está se tornando. Esse intervalo chama-se transição, e transição exige firmeza. Napoleon Hill dizia que persistência é sustentação da visão quando o ambiente ainda não refletiu o resultado. Se você está sustentando visão sem validação, você está desenvolvendo musculatura mental, e musculatura mental sustenta riqueza. Não se assuste se essa fase parecer lenta. Ela não é lenta, ela é estruturante. Toda identidade forte passa por um período de ajuste silencioso. Você está sendo preparado para ambientes maiores, conversas maiores, responsabilidades maiores. E quando você chegar lá, você não vai se sentir pequeno, porque foi moldado antes. E aqui está o ponto decisivo. Você precisa decidir se vai continuar crescendo, mesmo que isso exija desapego. Porque prosperidade exige desapego do velho. Se você já está sentindo essa distância estratégica, se está sentindo esse desconforto silencioso, está sentindo que pensa diferente da maioria, você não está errado, você está expandindo. E expansão precede abundância. Agora, prepare-se, porque na próxima parte vamos entrar em algo ainda mais intenso. A fase onde tudo parece lento, mas está acumulando força invisível. A fase onde tudo parece lento, mas está acumulando força invisível. Existe um estágio na construção da riqueza que quase ninguém entende. É quando você está fazendo tudo certo, mas nada parece acontecer. Você acorda cedo, você estuda, você organiza, você trabalha, você ajusta, você disciplina a sua mente, você controla impulsos, você pensa estrategicamente, mas externamente, silêncio. Nenhuma explosão, nenhuma virada visível, nenhum salto dramático. E é exatamente aqui que a maioria desiste, porque o ser humano é viciado em resposta rápida. Quer estímulo imediato, quer prova externa, quer validação visível, mas riqueza estrutural não responde à pressa emocional. Ela responde à constância invisível. Napoleon Hill estudou isso profundamente. Ele percebeu que antes da grande expansão, existe um período de compressão, como uma mola sendo pressionada. Quanto mais você sustenta a disciplina, sem retorno imediato, mais força você está acumulando. Mas o ego odeia essa fase, porque o ego quer aplauso, quer resultado, quer comparação, quer mostrar evolução. Mas prosperidade real começa no invisível. E se você está nessa fase agora, você precisa entender algo vital. O invisível não significa improdutivo, significa estrutural. Uma árvore não cresce para cima antes de crescer para baixo. Raízes são construídas no escuro, e ninguém aplaude raízes, mas sem elas não há altura. Se você está trabalhando em silêncio, se está ajustando mentalidade, se está organizando finanças, se está reduzindo distração, se está criando raiz, e raiz sustenta expansão. Mas essa fase traz pensamentos perigosos. Você começa a se perguntar: será que estou fazendo certo? Será que vai dar resultado? Será que estou perdendo tempo? E aqui entra o teste real. Você continua mesmo sem prova externa? Ou abandona porque não viu fogos de artifício? Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste a 3 passos do ouro. E esses 3 passos normalmente acontecem nessa fase. Na fase do silêncio,
na fase do esforço invisível, na fase onde parece que nada está acontecendo. Mas aqui está a verdade que poucos enxergam. Quando você está disciplinado e constante, mesmo sem resultado visível, o resultado já começou. Ele só não se manifestou ainda, porque primeiro ele precisa consolidar a estrutura. Prosperidade rápida, sem estrutura, é instável. Prosperidade construída na constância é sustentável. Essa é a diferença entre explosão momentânea e crescimento permanente. Se você já percebeu que não é mais tão impulsivo, se percebeu que consegue esperar mais, planejar mais, organizar mais, isso mostra maturidade. E maturidade sustenta multiplicação. Existe ainda algo mais profundo acontecendo nessa fase. Sua tolerância emocional aumenta. Você não entra em desespero facilmente. Você não entra em euforia facilmente. Você começa a operar com estabilidade. E estabilidade emocional é um dos maiores ativos financeiros invisíveis, porque dinheiro amplifica quem você é. Se você é instável, dinheiro amplifica instabilidade. Se você é estruturado, dinheiro amplifica estrutura. Então, essa fase lenta, na verdade, está moldando quem você será quando o volume aumentar. Porque o volume vai aumentar, mas ele precisa encontrar alguém pronto. E pronto não significa perfeito, significa estruturado. Você pode ainda não ter milhões, mas se sua disciplina aumentou, se sua consciência aumentou, se sua visão aumentou, você já está operando acima da média. E quando alguém opera acima da média por tempo suficiente, a média deixa de ser seu destino. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. A fase onde parece que está tudo parado, mas internamente está tudo sendo preparado. E quando essa preparação terminar, a expansão não será gradual, será inevitável, mas só para quem sustentou o silêncio. Agora me responde com honestidade. Você está na fase da compressão? Se sim, você não está atrasado. Você está acumulando força. E na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais decisivo. Quando o medo começa a perder autoridade. Quando o medo começa a perder autoridade, existe um momento na jornada em que o medo ainda existe, mas ele já não governa suas decisões. Antes, qualquer risco te paralisava. Qualquer incerteza te fazia recuar. Qualquer opinião negativa te desmontava. Agora não. Agora você sente o medo, mas age mesmo assim. E isso é um divisor brutal. Napoleão Hill falava que o medo é o maior sabotador da riqueza. Medo da crítica, medo do fracasso, medo da pobreza, medo da rejeição. Mas ele também ensinava que fé aplicada é a única força capaz de neutralizar o medo. E fé não é misticismo vazio, é decisão repetida, apesar da incerteza. Se você começou a tomar decisões mesmo sem garantia, sua estrutura mental está mudando, porque prosperidade exige movimento antes da prova. Você começa a entender algo muito profundo. Segurança absoluta não existe. O que existe é preparo, e preparo gera confiança. Você já não espera ter 100% de certeza. Você aceita 60% de clareza e executa. Essa capacidade de agir antes da validação externa é o que diferencia construtores de espectadores. E aqui está algo ainda mais forte. Você começa a perceber que o medo encolhe quando você age. Ele parece gigante antes da decisão, mas diminui depois do primeiro passo. Isso cria um ciclo poderoso. Ação reduz medo. Menos medo aumenta ação. Mais ação gera resultado. E resultado reforça convicção. É assim que identidade muda. Se você já percebeu que sua coragem aumentou, mesmo que lentamente, você está entrando numa zona de crescimento inevitável. Mas cuidado, o medo não desaparece totalmente. Ele muda de forma. Antes era medo de começar. Agora pode virar medo de crescer demais. Medo de responsabilidade, medo de sustentar nível maior. E aqui está o novo teste. Você vai se sabotar quando o crescimento começar a acelerar? Ou vai sustentar
a expansão. Napoleão Hill dizia que a mente precisa aceitar o nível antes que o nível se manifeste. Se você começou a se imaginar operando em escala maior, se começou a se ver lidando com números maiores, se começou a pensar em projetos maiores, isso significa que seu teto mental está subindo. E quando o teto sobe, a realidade eventualmente acompanha. Agora pense comigo, você já tomou alguma decisão recentemente que antes não teria coragem? Já fez algo que antes te intimidava? Já assumiu uma postura mais firme? Isso não é acaso, é evolução psicológica. E evolução psicológica é pré-requisito de evolução financeira, porque riqueza exige liderança, mesmo que seja liderança sobre si mesmo. Se você já não negocia tanto com suas próprias desculpas, se já não cede tão fácil à procrastinação, se já não se esconde atrás de justificativas, você está assumindo controle, e controle interno precede controle externo. Mas agora vem algo ainda mais profundo. Quando o medo perde autoridade, você começa a pensar em escala, e isso nos leva à próxima fase, a mudança na sua relação com números grandes. Quando sua mente começa a aceitar números maiores, existe algo que quase ninguém fala sobre prosperidade. Você não ganha o que deseja, você ganha o que sua mente aceita como possível. Antes, certos valores pareciam irreais para você. Um salário maior parecia distante, um faturamento alto parecia impossível, investimentos maiores pareciam coisa de outras pessoas, mas algo começa a mudar. Você começa a olhar para números grandes e não sente mais bloqueio imediato. Você começa a calcular, a projetar, a pensar estrategicamente. Isso é gigantesco, porque antes da riqueza entrar na sua conta, ela precisa entrar na sua percepção. Napoleão Hill falava sobre a expansão da consciência financeira. Ele dizia que a mente precisa ser condicionada para aceitar a abundância. Caso contrário, quando ela aparece, a própria pessoa a rejeita. Isso explica por que algumas pessoas ganham muito e perdem tudo. Porque internamente não se sentem compatíveis com aquele nível. Se você começou a se sentir confortável pensando em valores maiores, você está expandindo seu teto. E teto mental determina teto financeiro. Mas essa expansão, ela traz um efeito interessante. Você começa a perceber o quanto estava pensando pequeno. E isso pode gerar até um certo desconforto. Mas não é culpa, é consciência. Você percebe que seus limites anteriores eram aprendidos, não naturais. E isso muda completamente sua postura. Você começa a estudar sobre patrimônio, sobre múltiplas fontes, sobre crescimento exponencial, sobre escala. Antes, você pensava em pagar contas. Agora, pensa em construir ativos. Essa mudança é brutal, porque sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de construção é um salto de identidade. E identidade define destino. Napoleão Hill dizia que o que você mantém na mente dominante se torna realidade. Se sua mente dominante começou a incluir números maiores, projetos maiores, responsabilidades maiores, você está reprogramando seu padrão. Mas aqui vem um alerta. Expansão de limite assusta, porque crescer significa assumir responsabilidade. E responsabilidade exige maturidade emocional. Você pode começar a perceber que quanto maior o nível, maior o compromisso, maior a disciplina, maior a organização, e é aqui que muitos recuam, porque preferem o conforto do conhecido ao desafio do crescimento. Mas se você está assistindo até aqui, você não quer conforto, você quer construção. E construção exige expansão. Se você já começou a aceitar que pode operar em nível mais alto, não ignore isso. Porque quando a mente aceita, o comportamento começa a acompanhar. Você começa a agir como alguém que está crescendo. E quando a ação acompanha
Percepção, resultado, acompanha a ação. Existe algo ainda mais profundo. Você começa a não se impressionar tanto com dinheiro alheio. Antes você comparava, agora você analisa. Você não sente inveja, você sente estratégia. Isso é maturidade financeira emergindo. E maturidade sustenta crescimento. Agora pense com honestidade. Se alguém te oferecesse uma oportunidade grande hoje, você se sentiria incapaz? Ou sentiria que pode aprender e sustentar? Se a segunda resposta começou a aparecer dentro de você, sua mente já está operando em outro nível. E quando mente muda, realidade inevitavelmente acompanha. Mas agora entramos em algo ainda mais estrutural, porque aceitar números maiores é um passo. Pensar como construtor é outro. Quando você começa a pensar como construtor e não como consumidor, existe uma diferença gigantesca entre quem ganha dinheiro e quem constrói riqueza. Consumidor reage, construtor projeta, consumidor pensa em gastar melhor, construtor pensa em estruturar melhor. E existe um momento muito claro na jornada onde essa chave vira. Você começa a observar como tudo funciona. Você não olha apenas para o produto. Você olha para o modelo. Não olha apenas para o lucro. Olha para o sistema que gera o lucro. Não olha apenas para o resultado. Olha para o processo que sustenta o resultado. Isso é mentalidade de construtor. Napoleon Hill estudou pessoas que criaram impérios. E uma coisa era comum entre elas. Elas pensavam em estrutura antes de pensar em ganho imediato. Pensavam em repetição inteligente. Pensavam em escalabilidade. Pensavam em previsibilidade. E quando você começa a fazer isso, mesmo que ainda esteja em escala pequena, sua mente já está operando no padrão certo. Você começa a perceber que renda ativa é limitada, mas sistema gera renda contínua. Você começa a entender que depender apenas de esforço direto não é liberdade. Liberdade vem de estrutura. Você começa a pensar como automatizar, como organizar, como otimizar, como transformar esforço em ativo. Esse tipo de pergunta muda completamente o jogo, porque quem pergunta diferente vive diferente. E aqui entra algo ainda mais profundo. Você começa a parar de se impressionar com ostentação. Você começa a observar quem constrói em silêncio, quem investe, quem estrutura, quem pensa a longo prazo. Sua admiração muda. E aquilo que você admira, você tende a se tornar. Napoleon Hill falava que a mente absorve padrões das referências escolhidas. Se suas referências mudaram, sua direção também mudou. Mas ser construtor exige algo difícil, paciência estratégica. Porque construir exige tempo, exige repetição, exige constância. E constância não é emocionante, ela é eficiente. Você começa a aceitar que crescimento sólido é previsível, não explosivo. E previsibilidade gera estabilidade. Você começa a organizar melhor suas finanças, separar, planejar, calcular. Você começa a enxergar dinheiro como ferramenta, não como prêmio. Isso é enorme, porque quando o dinheiro vira ferramenta, ele deixa de ser emocional e vira estratégico. E dinheiro estratégico multiplica. Mas aqui vem o teste. Você vai continuar pensando como construtor, mesmo quando surgir tentação de gastar para impressionar, mesmo quando surgir comparação social, mesmo quando surgir impulso, porque mentalidade de construtor exige disciplina emocional. Você começa a pensar em patrimônio, em ativos, em longo prazo. E isso exige resistência à cultura do imediato. Se você já começou a pensar dessa forma, você não está mais no nível comum, você está no nível estrutural. E estrutura gera resultado acumulado. Agora entramos em algo ainda mais elevado, porque depois que alguém pensa como construtor, surge algo inevitável: consciência de legado. Quando sua visão deixa de ser apenas sobre você e passa a ser sobre legado. Existe um momento muito específico na jornada da prosperidade em que algo muda silenciosamente dentro de você. Você para de pensar apenas em ganhar, começa a pensar
em permanecer. Para de pensar apenas em renda, começa a pensar em impacto. Para de pensar apenas no agora, começa a pensar no que ficará depois de você. Esse é um dos sinais mais poderosos de transição financeira real. Porque quem pensa só no mês, vive no mês. Quem pensa no ano, vive no ano. Mas quem pensa em legado, constrói décadas. Napoleão Hill observou que os homens que estudou não buscavam apenas dinheiro. Eles buscavam criação, construção, influência. Eles queriam deixar algo que continuasse funcionando mesmo quando não estivessem presentes. E quando sua mente começa a operar nesse padrão, você deixa de ser apenas trabalhador e começa a se tornar arquiteto da própria história. Você começa a pensar em patrimônio, em estrutura familiar, em educação, em investimento consciente. Você começa a refletir: o que estou construindo que sobreviverá ao meu esforço direto? Essa pergunta muda decisões, muda consumo, muda prioridades, muda postura, porque legado exige disciplina mais profunda, exige visão mais longa, exige paciência estratégica. E aqui vem algo forte: quando sua visão fica maior que seu ego, seu comportamento fica mais estável. Você não age mais por impulso, age por coerência com o futuro que quer deixar. Você começa a perceber que riqueza mal administrada se dissolve, mas riqueza estruturada se multiplica, e isso te faz agir diferente. Você começa a separar dinheiro emocional de dinheiro estratégico, começa a organizar melhor, planejar melhor, pensar em proteção, pensar em crescimento sustentável. E isso não nasce do nada, nasce de consciência expandida. Existe ainda outro ponto profundo. Você começa a perceber que suas decisões impactam mais do que apenas você. Impactam filhos, impactam família, impactam pessoas que ainda nem existem. Essa consciência gera responsabilidade, e responsabilidade gera maturidade, e maturidade sustenta prosperidade. Napoleão Hill dizia que riqueza verdadeira é construída com propósito definido, e propósito vai além do indivíduo. Se você começou a pensar além do próprio conforto, você está entrando na mentalidade de construtor de legado, mas esse estágio exige algo que poucos têm: visão mesmo quando ninguém vê. Porque legado não é construído em 30 dias, é construído em constância silenciosa. Você pode ainda não ter grandes números, mas se sua mente já pensa em estrutura longa, você já está operando em outro nível. E aqui está a virada real. Quando alguém pensa em legado, ele deixa de agir como sobrevivente e começa a agir como fundador de patrimônio, fundador de padrão novo, fundador de ciclo diferente. Se você já começou a sentir isso, sua identidade já mudou. Identidade define destino. Mas agora chegamos a um ponto ainda mais decisivo, porque depois de visão de legado, vem algo que sustenta tudo: silêncio estratégico. O poder do silêncio estratégico. Existe um estágio na jornada da prosperidade que quase ninguém comenta. É quando você começa a falar menos e construir mais. Antes você compartilhava planos, explicava ideias, buscava validação, né? Agora não. Agora você executa primeiro, anuncia depois. E muitas vezes nem anuncia. Isso não é insegurança, é maturidade. Napoleão Hill falava sobre energia direcionada. Ele dizia que quando você espalha energia demais em conversa, perde intensidade na execução. E execução é o que constrói riqueza. Você começa a perceber que nem todo mundo precisa saber o que você está fazendo, nem todo mundo precisa entender seu plano, nem todo mundo precisa aprovar sua estratégia. Essa percepção muda seu comportamento. Você começa a proteger seus projetos, protege suas ideias, protege seus movimentos, porque entende que construção exige foco e foco exige redução de ruído. Existe algo ainda mais profundo aqui. Quando você fala demais sobre algo antes de realizar, seu cérebro libera uma falsa sensação de conquista. Você sente que já fez, mas ainda não fez.
e isso diminui sua urgência. O silêncio estratégico elimina essa armadilha. Você constrói sem a recompensa antecipada da aprovação. Isso fortalece disciplina. E disciplina sustenta expansão. Você começa a perceber que exposição prematura pode enfraquecer resultado, porque nem toda energia externa é construtiva. Algumas pessoas projetam medo, outras projetam dúvida, outros projetam limitação. E quando você está em fase de construção, proteção mental é fundamental. Napoleão Hill dizia que mente é influenciável e que é preciso selecionar cuidadosamente quem tem acesso às suas ideias. Se você começou a filtrar com quem compartilha seus planos, você está operando em nível estratégico. Mas silêncio estratégico não é isolamento total, é seleção consciente. Você escolhe mentores, escolhe referências, escolhe ambientes que elevam, reduz conversas que drenam. Isso é inteligência social aplicada ao crescimento. Existe outro detalhe importante. Você começa a valorizar resultado mais do que reconhecimento. Você prefere construir algo sólido a receber elogios vazios. Essa mudança é poderosa, porque reconhecimento é temporário. Resultado é estrutural e estrutura gera liberdade. Você também começa a entender que muitas pessoas falam sobre crescer, mas poucas agem consistentemente. E você decide agir, mesmo que ninguém esteja olhando. Esse é um dos maiores diferenciais de quem prospera: a capacidade de trabalhar no escuro, sem aplauso, sem palco, sem plateia, e continuar. Napoleão Hill observou que persistência silenciosa constrói vantagem invisível. Quando você está quieto e consistente, você está acumulando vantagem. E quando essa vantagem aparece, parece explosão, mas foi construção. Se você já está nessa fase onde fala menos e executa mais, sua maturidade financeira está consolidando. E maturidade precede multiplicação. Agora entramos no último estágio estrutural antes da conclusão épica: clareza brutal. A clareza brutal que elimina auto-engano. Existe um momento na evolução financeira em que você começa a enxergar a verdade sem filtro, sem drama, sem vitimismo, sem desculpa. Você começa a perceber exatamente onde está errando, onde está perdendo tempo, onde está sabotando. E o mais importante, você para de mentir para si mesmo. Napoleão Hill falava que a mente humana cria justificativas automáticas para proteger o ego. Mas o ego protege conforto. E conforto raramente constrói riqueza. Quando você começa a aceitar seus erros com frieza estratégica, você evolui mais rápido que a maioria. Você não se culpa, você corrige, você não se vitimiza, você recalcula. Isso é maturidade operacional. Você começa a analisar suas decisões como um investidor analisa um ativo sem emoção excessiva, sem apego irracional. Você pergunta: isso está gerando retorno? Isso está me aproximando do objetivo? Isso está construindo ou distraindo? Essa clareza brutal acelera crescimento, porque elimina desperdício de energia. Você começa a perceber padrões, percebe que sempre que dorme tarde, produz menos. Percebe que sempre que consome conteúdo superficial, perde foco. Percebe que sempre que procrastina, paga preço depois. E ao invés de ignorar, você ajusta. Essa capacidade de ajuste contínuo é o que diferencia crescimento lento de crescimento consistente. Napoleão Hill dizia que o sucesso exige revisão constante de estratégia. Quem não ajusta, stagna game, ajusta rápido, acelera. Existe algo ainda mais profundo acontecendo nessa fase. Você começa a assumir responsabilidade emocional pelos seus resultados. Antes você dizia: o mercado está difícil, o cenário está complicado, as coisas estão lentas. Agora você pergunta: o que posso melhorar? Onde posso otimizar? O que depende exclusivamente de mim. Essa mudança é gigantesca, porque quando você assume controle interno, você recupera poder. E poder interno gera resultado externo. Você também começa a abandonar a fantasia
da comparação. Percebe que cada jornada tem contexto, cada pessoa tem base diferente, cada crescimento tem ritmo próprio. E ao invés de competir, você constrói essa clareza, elimina ansiedade. E ansiedade reduz erro, reduz decisão impulsiva, reduz gasto emocional. Você começa a operar com estabilidade. E estabilidade é um dos ativos mais subestimados do crescimento financeiro, porque dinheiro amplifica instabilidade, mas recompensa estabilidade. Você começa a entender que consistência vale mais que intensidade ocasional, que disciplina vale mais que motivação, que estrutura vale mais que euforia. E essa mentalidade muda seu destino. Mas agora chegamos ao ponto final. Porque depois da clareza brutal, surge algo inevitável, a sensação de inevitabilidade. A sensação de inevitabilidade, existe um estágio na jornada da prosperidade que não é visível, mas é decisivo. É quando você começa a sentir que vai dar certo. Não por ilusão, não por arrogância, mas por construção. Depois de tantas mudanças internas, de tanta reorganização, de tanto silêncio estratégico, de tanta clareza brutal, algo se consolida dentro de você. Convicção, não aquela euforia emocional passageira, mas uma certeza tranquila. Você começa a perceber que sua mentalidade não é mais a mesma, que suas decisões são mais firmes, que sua disciplina é mais estável, que sua visão é mais longa. E quando a identidade muda nesse nível, resultado vira consequência. Napoleão Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a parte mais poderosa dessa frase não é conceber, é acreditar. Porque acreditar não é repetir frases, é agir como se fosse inevitável. Você começa a operar com postura diferente, negocia diferente, decide diferente, planeja diferente, se posiciona diferente. E essa diferença é percebida pelas pessoas, pelo mercado, pelas oportunidades. Existe algo quase invisível acontecendo. Você já não duvida mais estruturalmente. Pode haver medo momentâneo, pode haver desafio, mas a dúvida profunda desapareceu. Você não pensa mais, será que consigo? Você pensa, é questão de tempo. E essa mudança ela é brutal, porque quando alguém entra no estado de inevitabilidade, ele não corre atrás desesperadamente. Ele constrói consistentemente. Ele não implora a oportunidade. Ele se prepara para sustentar a oportunidade. Ele não reage ao caos. Ele mantém estrutura. Napoleão Hill observou que os homens mais ricos que estudou tinham algo em comum. Eles operavam com certeza antes da confirmação externa. Eles agiam como se já fossem capazes, antes de serem reconhecidos como capazes. E é exatamente isso que começa a acontecer com você. Você começa a se ver diferente. E quando a autoimagem muda, resultado, acompanha, existe ainda um detalhe crucial. Você já não sente urgência ansiosa, sente urgência estratégica. Você age não por desespero, mas por alinhamento. Essa estabilidade cria tração, e tração gera movimento constante. E movimento constante gera crescimento acumulado. Agora pense com honestidade. Se alguém olhasse sua mentalidade de um ano atrás e comparasse com hoje, ela diria que você está igual ou perceberia evolução clara? Se a resposta for evolução, sua virada já começou. Porque prosperidade não começa com dinheiro, começa com identidade. E identidade você já mudou. Agora você tem duas escolhas: voltar ao padrão antigo por conforto, ou sustentar o novo padrão até que ele se torne permanente. Se você sustentar, o crescimento deixa de ser possibilidade e vira inevitável. Comente aqui: minha virada é inevitável. Curta, se inscreva, porque aqui não falamos de promessa, falamos de processo. E processo bem sustentado sempre gera resultado. A sensação de inevitabilidade, existe um estágio na jornada da prosperidade que não é visível, mas é decisivo. É quando você começa a sentir que vai dar certo. Não por ilusão, não por arrogância,
mas por construção. Depois de tantas mudanças internas, de tanta reorganização, de tanto silêncio estratégico, de tanta clareza brutal, algo se consolida dentro de você. Convicção, não aquela euforia emocional, passageira, mas uma certeza tranquila. Você começa a perceber que sua mentalidade não é mais a mesma, que suas decisões são mais firmes, que sua disciplina... Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Você não assistiu todas essas partes porque estava entediado. Você ficou porque algo dentro de você reconheceu a própria mudança. E essa é a verdade que muita gente ignora. A virada não começa no dinheiro, começa na identidade. Ela começa quando você para de aceitar a versão antiga, quando você para de negociar com suas desculpas, quando você para de esperar validação, quando você para de culpar as circunstâncias. Ela começa quando você assume responsabilidade, assume visão, assume disciplina, assume silêncio e sustenta. Napoleon Hill não ensinou apenas como enriquecer, ele ensinou como se tornar compatível com a riqueza, porque dinheiro não permanece onde não há estrutura. E estrutura você está construindo. Você passou pela fase da reorganização, passou pelo desconforto do crescimento, passou pelo silêncio estratégico, passou pela clareza brutal, passou pela expansão de limite, passou pela mentalidade de construtor. Isso não é pequeno, isso é transição real. Talvez sua conta ainda não mostre milhões, mas sua mente já não é mais pequena. Talvez seu ambiente ainda não tenha mudado completamente, mas sua postura mudou. E quando postura muda, decisão muda. Quando decisão muda, resultado muda. E quando o resultado muda, ninguém consegue parar. Presta atenção nisso. A maioria das pessoas quer prosperar, mas não quer se tornar alguém capaz de sustentar a prosperidade. Você está fazendo o contrário. Você está se tornando, e quando alguém se torna antes de ter vira consequência, você não está esperando a virada, você está atravessando ela. E agora vem a pergunta definitiva. Você vai continuar sustentando esse padrão? Ou vai voltar para o conforto antigo? Porque a diferença entre quem prospera e quem apenas tenta é continuidade, não intensidade momentânea, continuidade. Se você sustentar, se você continuar, se você não negociar com o velho padrão, a expansão será inevitável. E quando ela vier, não será sorte, será construção. Escreve aqui: minha virada é inevitável. Porque aquilo que você declara com convicção, você começa a sustentar com ação. Curta-se e inscreva. E lembre-se, prosperidade não é evento, é identidade consolidada, e a sua já está mudando. Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Você não assistiu todas essas partes porque estava entediado. Você ficou porque algo dentro de você reconheceu a própria mudança. E essa é a verdade que muita gente ignora. A virada não começa no dinheiro, começa na identidade. Ela começa quando você para de aceitar a versão antiga, quando você para de negociar com suas desculpas, quando você para de esperar validação, quando você para de culpar as circunstâncias. Ela começa quando você assume responsabilidade, assume visão, assume disciplina, assume silêncio e sustenta. Napoleon Hill não ensinou apenas como enriquecer, ele ensinou como se tornar compatível com a riqueza, porque dinheiro não permanece onde não há estrutura. E estrutura você está construindo. Você passou pela fase da reorganização, passou pelo desconforto do